Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais um dia Ele nos sustentou. Feliz é aqueles cuja confiança está nele, que através do seu Espírito chega com ousadia até o Pai. Porque o Pai nos concedeu o espírito de ousadia e não covardia. E nós chegamos até Ele, do qual o Espírito confirma que estamos cumprindo através do Espírito as obras de justiça, e aqueles que perseveram nas obras de justiça, juntamente com a fé, está escrito: bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. E assim nós perseveramos dia após dia, com a fé no autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas. O Emanuel, o Deus é conosco, e Ele nos compartilha. Ele não divide a sua glória, mas Ele nos compartilha a um coração contrito e arrependido através do Espírito Santo. Ele nos compartilha a honra, a glória e a imortalidade. E nós somos gratos porque tudo é possível àquele que crê. Ele disse, aquele que é como aquele que cava a areia e faz a sua casa sobre a rocha, Ele é a rocha. Aquele que faz sobre a rocha, pode vir as tempestades, pode vir o que for, e ele permanece, ele está cada vez mais consolidado, adicionando as virtudes, a fé, através do exercício constante da fé, ele vai solidificando, o caráter é aprovado, é refinado, já o insensato, como aquele que faz a sua casa sobre a areia, e quando vem os terremotos, quando vem as tempestades, quando vem as adversidades, grande é a queda, porque Jesus, ele sempre nos ensina: fazei a vontade do Pai, porque aquele que faz a vontade do Deus Altíssimo, do qual ele nos diz: só há um bom, os mandamentos. Todo aquele que persevera segundo o seu Espírito, guardando os mandamentos, sendo cumpridores, são os que prevalecem rumos à salvação e à vida eterna. Porque aquele que faz a vontade do Pai, ele é um irmão, e além todos aqueles que cumprem aquilo que está segundo a nova ordem: este é meu filho amado, em que me comprazo, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Todo aquele que persevera desta forma, sendo ouvinte e praticante do seu ensino, além de um irmão, ganhou um amigo na adversidade, porque ele é fiel, ele cuida de nós, o conselheiro, o advogado, aquele que, quando em determinadas situações não sabemos como orar, ele intercede por nós como gemidos inexprimíveis. Ele tem cuidado de nós, e assim nós perseveramos segundo a Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por amor, todo aquele que nele crê não perece, tem a vida eterna, aquele que deu a vida pelos seus amigos, como ele disse aos discípulos: eu já não vos chamo de servos, pois tenho compartilhado tudo aquilo que sei do Pai, vos chamo de amigos. E
Assim, nós somos gratos porque Ele nos sustenta, Ele é a nossa confiança. O salmista vai dizer: relevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra e tudo que há. Aquele que, pela submissão do coração, herdou tudo aquilo que ele mesmo criou, né? Ele é o primogênito da criação. Através dele tudo se formou. Cristo, o ungido de Deus. Haja luz e houve luz, haja separação de luz e trevas, e assim se procedeu. Tudo segundo a fé, o universo foi criado. Nós não vemos, nós o sentimos, a sua presença através do Espírito Santo, um coração contrito e arrependido, porque Ele está no mais alto do trono, juntamente com o Pai. Ele e o Pai é um, e todo aquele que está em unidade com eles, através do Espírito Santo, sente a sua presença. Nós louvamos e adoramos, nós, aquele que é invisível, mas contemplamos as obras de suas mãos. Todo o universo, toda a natureza, tudo está sobre o seu domínio, sobre o seu controle. Nada foge do seu controle. Ele não tosqueneja, ele está sempre de olho, os seus olhos estão por toda a parte. E Ele cuida daqueles que perseveram em obediência, porque o fim é temem a Deus, temem a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e o entendimento é desviar do mal. Cabe pedir a Deus, Ele concede deliberadamente a sabedoria do alto. Jesus concede a quem o quer, porque assim como o Pai lá no alto já sabia daqueles destituídos da glória que iriam o trair, Ele compartilhou tudo com o Filho amado, né? E isso foi motivo de tropeço para o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, que caiu por terra por inveja. Nós sabemos do caso dos irmãos de José, porque alimentaram inveja, né? Segundo aquilo que José havia lhe contado sobre os sonhos. Jacó, diferente dos irmãos de José, ele guardou aquelas coisas em seu coração. E os irmãos, alimentando a inveja, fizeram, ao invés de guardar também aquelas coisas no coração e ver o que ia acontecer, alimentaram a inveja, né? Tinham ciúme do tratamento que Jacó havia com ele, lhe deu uma túnica colorida, e ali eles o jogam numa cisterna e tramam o matar. E Deus era com ele em todas as situações, não permitiu que eles tocassem nele, e eles o venderam como escravo. A Bíblia diz que em toda situação Deus era com José. Até mesmo quando ele foi para a cela, acusado injustamente de molestar a mulher de Potifar. E assim Deus favoreceu ele, até mesmo quando ele revelou aqueles sonhos, e depois lembraram dele, há cerca de um ano após, e ali ele foi constituído governador do Egito. Ele administrou, né, tudo que ele estava. Deus favoreceu, e ele foi a causa ali do povo não perecer de fome,
por estocar o alimento. E depois daquele encontro com os seus irmãos, né, e quando seu pai vem, e após a morte de Jacó, os seus irmãos, com medo de que José usasse da vingança, né, inventam outra mentira, assim como haviam mentido que ele havia morrido, passando sangue de animal naquela túnica. Eles inventam ali outra mentira, né, que seu pai havia pedido para que José lhes perdoasse, porque eles temiam que José usasse da vingança para com eles. E José disse: por acaso estou no lugar de Deus para vos perdoar? Não temeis, né? Porque, como ele bem disse, o mal que eles fizeram a José, cumpriu-se o bem de Deus, do qual era para salvar aquele povo. Todo o mal que eles fizeram contribuiu para que José cumprisse o plano do qual Deus tinha o propósito para a sua vida. Assim cabe a nós, dia após dia, fugir de toda inveja, todo orgulho, né, todo coração faccioso, nos purificar dia após dia, porque muitos são as ciladas inevitáveis, porque muitos se amoldam segundo o padrão deste mundo, né, buscam, Jesus mesmo disse: vós sois aqueles que buscam honra e glórias de homens. Nós devemos seguir aquele que é manso e humilde de coração, jamais fugindo da vanglória, como ele sempre nos ensina. Mesmo não sendo servo inútil, considerai após fazer tudo em oculto, que o Pai que está no alto galardoa e contempla as obras de justiça que só são possíveis através do seu Espírito. E assim nós perseveramos dia após dia, porque só há um redimidor, só há um que pode nos redimir dos pecados, nos perdoar. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados. Ele é aquele que nos alcança, ele é aquele que nos concede graça e sabedoria, o entendimento que é desviar do mal, porque o entendimento do alto é puro, sem hipocrisia, sem o fermento. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o amor. O amor é benigno, o amor sofre, o amor tudo suporta. E assim nós devemos perseverar dia após dia, ouvindo as advertências do seu Espírito, que permanecemos no caminho rumo à vida eterna, sendo ouvintes e praticantes do Evangelho, ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, que é a espada, que é viva e eficaz tanto no ataque como na defesa, revestindo o capacete da salvação, cingindo a cintura com a verdade, os lombos, a couraça da justiça, utilizando o escudo da fé, do qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, fugindo de toda concupiscência, toda lascívia dos olhos, fugindo de toda cilada, porque o ladrão fica de redor procurando a quem possa tragar. Ele veio para roubar, matar e destruir. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através
do Filho amado, aquele sacrifício, para que ninguém se glorie em vossas obras, da qual ele permanece nós nas obras de justiça, juntamente com a fé. Nós não nos justificamos a si mesmos, porque é impossível se seguir segundo a lei. Tropeça-se em muito ponto e está cometido desobedecer a todos. Pela graça sois salvos, sois cumpridores. O fim da lei é a obediência, e através do Espírito Santo somos cumpridores da lei. O Espírito vivificante. A letra mata, o Espírito vivifica. A lei ela foi necessária por conta do pecado, que havia a expiação através do sacrifício dos animais. Mas após não se alcançava o elo da perfeição, e após o único sacrifício, um sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel, até mesmo do que os bodes, alcançou-se o elo da perfeição. A prova é que teve aquele sacrifício ali na cruz, porque se a lei fosse possível, não teria. A prova que houve, do qual nós testificamos, somos testemunhas vivas, porque nós somos daqueles que creem e não dos traidores da fé. E quando um crê, isso lhe é imputado como justiça. Nós sabemos que houve, nós declaramos todos os dias o nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas. E em mais um dia na perseverança, na fé em Jesus Cristo, porque sem Ele nada somos, nada podemos. O glorificamos, porque assim quando fazemos, o Pai agrada. O glorificamos e o adoramos não com mover de lábios somente, mas com o coração contrito e arrependido e as boas atitudes, porque Deus nos conhece através delas. E em mais um dia nesta perseverança. Final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.